Mais uma experiência aqui com Paulo, né? Paulo é incrível a vida dele, esse ministério dele é uma inspiração mesmo, né? Muito forte. Eu li um texto esse dia que alguém falou assim: Paulo podia ter assim, apóstolo da luta, porque eu nunca vi um homem para enfrentar uma luta desse tanto, né? É o pastor da luta. Mas foi para isso que Jesus chamou. Quando Jesus chamou, ele falou: eu vou mostrar para ele o quanto que ele vai sofrer por amor, né, por causa do evangelho. Então, o tanto que ele perseguiu, ele também sofreu, né, pagando ali, enfim, e servindo de modelo e de exemplo para nós. Então, aqui, irmãos, a gente vê a profecia para ele, né, que ele ia sofrer. Alguns irmãos querem falar: Paulo, já que está sabendo que vai sofrer, então não vai para lá não, vai para outro lugar. Mas ele não, ele poderia também ter tomado essa decisão. Então eu vou para Chipre, vou para outra cidade. Mas ele estava determinado a ir e a morrer, se fosse preciso, como foi, por amor a Cristo. A vida dele ele não tinha mais como preciosa, mas era fazer a vontade do Senhor. E uma das coisas também que me chama a atenção é no versículo 5, quando ele diz assim: e havendo passado ali aqueles dias, né, ele tinha passado alguns dias ali, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, todo o povo ali reunido, momento de comunhão, um povo consolidado, um povo cheio de amor, cheio de graça, e eles acompanhando, né, as mulheres, os filhos, até a cidade, e posto de joelho na praia, eles oravam, agradecendo a Deus. Eu penso, eu fico imaginando assim, pastor Josimar, a despedida desse povo ali com Paulo. Porque teve um momento que Paulo falou: sei que vocês não me verão mais. E aquele amor dele, e essa despedida deles, sabe? E esse abraço, e essa oração, foi marcante mesmo. E é isso que a igreja tem que viver, esse amor de família, de igreja. Isso aqui é igreja, irmão. Nós temos que aprender a ser igreja, né? Porque às vezes a gente acha que igreja é só vir num templo, assiste, ouve a palavra e volta. Não, isso é um ajuntamento. Igreja é no dia a dia, é na comunhão, é na oração, no amor, na dedicação, em nome de Jesus, ok? Existem personagens que marcam a nossa vida, né? E mais uma vez aparece aqui no livro de Atos, no versículo 10, 21:10, um profeta de Deus, que é Ágabo. Sim. Lá no capítulo 11, ele aparece novamente falando sobre a fome que haveria em Jerusalém. Tanto é que Paulo referenda ele em Gálatas, Efésios, falando sobre ele, que um determinado profeta falou sobre isso e levanta as grandes ofertas que ele levantou para enviar para Jerusalém. Então a gente vê que nos meandros destes versículos a gente descobre homens de Deus. Evidentemente, Lucas escreveu com foco em Paulo, mas aqui a gente também descobre personagens que são os segundos pais, né? Sim. Depois dos profetas, depois dos apóstolos, os segundos pais da igreja. A gente vê homens extremamente comprometidos com a palavra, comprometidos com Deus. É verdade, graças a Deus, né? O interessante também aqui no versículo 8, que no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com eles estávamos, chegamos a Cesareia e entrando na casa de Filipe. Esse Filipe é o mesmo aquele Filipe do avivamento, que Deus tinha usado ele para pregar para o eunuco também. Agora eles estavam, parece que meio tranquilo, né, em Cesareia ali. E ele foi o hospedeiro, o anfitrião de Paulo naqueles dias. E eles tinham essa comunhão muito forte. Falando sobre Filipe, falando como é importante, né, o crescimento de Filipe dentro do chamado que Deus deu para ele, como ele também consolidou sua casa. Sim. Né? Muitas vezes nós, como pastores, temos também a responsabilidade de consolidar nossa casa como pessoas que vão servir a Deus. Filipe aqui, ele começou como evangelista, né, foi usado extraordinariamente naquele projeto da salvação do eunuco, né, foi transladado. Na cidade de Samaria também, né?
Depois ele continuou e logo mais à frente você vê que ele casou, né? A princípio não falava lá, mas ele casou e aqui fala que ele havia uma família e as 4 filhas dele. Profeta de Deus. Então assim, ele não ficou só nele, ele transferiu o que ele tinha para dentro da casa dele. E isso aqui é muito interessante, que fala que elas eram filhas virgens e que profetizavam. Mesmo não sendo elas usadas ali para Paulo, Deus envia água para ser usado, mas você vê como que é importante, né, a nossa dedicação dentro da nossa casa. Hoje, eu estou vivendo a minha primeira experiência como pai, né, de uma filha também, e nós vemos como é importante nós passarmos aquilo que nós temos para o nosso filho, não como uma obrigação, Sim. mas eu acho que como um propósito daquilo que Deus tem também. Gerar isso no coração deles. Dentro da casa, né? Muito importante esse versículo aqui. É verdade. Eu acho que a maior dádiva hoje de um líder, de um pastor, né, é ter a família envolvida, né, inserida no ministério. Exatamente. O primeiro ministério de um pastor é a sua família, né? O primeiro discípulo seu é a família. Você é o primeiro discipulador da sua família. Ali vários homens, várias mulheres, profetas, no versículo anteriores, principalmente o 13, falou para Paulo, né, para ele não ir, não vai, mas Paulo falou, vou ter medo de quê? Eu tenho uma missão a cumprir, e eu tenho que cumprir essa missão, independente da consequência, eu preciso cumprir a missão. E aí eles entenderam, caíram em si, que ele precisava ir, é tanto que se fala, faça-se a vontade do Senhor. Então, que a vontade de Deus prevaleça no nosso coração. Quando Lucas está narrando aqui esta parte do livro, a terceira viagem missionária, você vê que ele se inclui na narrativa. Partimos, fomos, chegamos, né? E é interessante que, mesmo assim, ele faz questão de colocar, de observar, de como a igreja havia atingido locais além das viagens de Paulo, além do ministério de Pedro. A igreja tinha chegado a Tiro, eles encontraram discípulos lá, e nós nem sabemos quem que foi lá para ministrar, para batizar, para discipular aquele povo em Tiro. É interessante isso. Assim como ele em outros lugares encontravam discípulos ou seja, que eram pessoas geradas ali, mas a parte do ministério deles, né? É interessante isso. Como o Evangelho se expandiu, cresceu em todas as direções. Glória a Deus. É isso. Então, irmãos, que nós possamos ter o apóstolo Paulo como nosso exemplo também, né? Primeiramente Jesus, logicamente, mas Paulo é um modelo para nós, de não desistir. Mesmo sabendo, né, que vai acontecer, mas eu vou. Tem luta me esperando, mas eu não paro. Eu não desisto, porque eu vou cumprir o propósito. Tem tanta gente abortando o ministério, abortando chamada, né, por qualquer coisa. Mas você percebe ali que o apóstolo Paulo, os nossos pioneiros, nossos pastores, nossos líderes, nunca arredaram 1 milímetro. Está ali, ó, vencendo tudo. É um exemplo para nós, né? Que nós possamos seguir esses passos, em nome de Jesus, sem desistir. Que problema, irmão? Quem aqui não tem problema no ministério, gente? Quem que já não enfrentou luta? Ainda mais na nossa época, antigamente, que era pegado no laço e jogado lá. É ou não é? Vai lá, irmão, vai fazer a obra de Deus. Não tinha na minha época não tinha uma reunião dessa aqui, não. Não tinha um discipulado, não tinha, era nada. Pegou no laço, vai lá, irmão, você dá conta, dou, então vai lá. Pela fé. Irmão tem fé, então vai. Entendeu? Então aí a gente ia, enfrentamos tantas lutas, irmão, no ministério, sabe? Até por falta de experiência mesmo, né? Mas conseguimos romper, vencer, em nome de Jesus. E hoje Deus tem nos dado a graça de permanecer firme e estar onde nós estamos, na presença dEle.
Amém? Que nós possamos continuar nessa pegada, sem desistir, porque nós seremos exemplo para as próximas gerações, em nome de Jesus. Amém?